em geral, nós somos feitos essencialmente de água. Então, se você for equalizando essa pressão externa e interna devagar, o teu corpo se adapta e não vai ter efeitos muito grandes. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão da pressão atmosférica embaixo da água no corpo humano. E para falar sobre este tema, eu convidei aqui o professor Leandro Tesser, que é professor de Física da Unicamp aqui em Campinas. Professor Leandro, muito obrigado por você estar aqui conosco no Mandcast. Prazer é todo meu. Professor, explique para a gente o que é a pressão atmosférica e como que essa pressão atmosférica ela interfere no corpo humano. A pressão atmosférica é decorrência do fato de nós vivermos numa atmosfera, né? Então, essa atmosfera consiste num gás que está espalhado em torno da superfície da Terra e ela tem um peso. Cada molécula tem uma massa e está sendo atraída para o centro da Terra pela força gravitacional. Então, a pressão atmosférica é uma consequência da força gravitacional. E porque ela está sendo atraída, ela está exercendo pressão, né? E por causa disso, a densidade do ar varia com a altitude. Para se ter uma ideia, aqui em Campinas nós não estamos no nível do mar, mas no nível do mar, a densidade do ar é de mais ou menos 1 quilo por metro cúbico. Quer dizer, você pegar 1.000 litros de ar, um volume de 1.000 litros de ar, que é um metro cúbico, você vai ter uma massa de 1 quilo de ar. É uma massa relativamente pequena, o ar é pouco denso, né? E como o ar é um fluido compressível, ele está comprimido em volta da gente. E esse valor é o valor no qual o nosso corpo se desenvolveu ao longo da história. Então, nós evoluímos para viver num ambiente com uma pressão de uma atmosfera sendo exercida constantemente. Legal. E aí, quando a gente, então, sobe montanhas ou desce para o fundo do mar, essa pressão ela também varia, né? O que Ela varia. que acontece É, no corpo humano? então, quando a gente sobe, é mais fácil de entender do que quando a gente desce. Quando a gente sobe, o que vai acontecer é que a pressão vai diminuir, né? Para você ter uma ideia, um avião que está voando a 12 mil, 13 mil metros de altitude, a pressão do ar lá em cima é de 0,1 a 0,2 atmosferas, quer dizer, é um quinto a um décimo da pressão aqui na superfície da Terra. Então, nós humanos não conseguiríamos sobreviver com ar tão rarefeito, e é por isso que os aviões pressurizam, né? A pressão dentro do avião, ele mantém uma pressão que é mais ou menos a pressão a 3 mil metros de altitude, que é a pressão que tem dentro do avião a jato, então você consegue respirar normalmente, ver normalmente. Quer dizer, até 7, 8 mil metros, o teu corpo consegue conviver bem com a mudança de pressão. A partir daí, o oxigênio começa a ficar muito rarefeito e você começa a ter efeitos. Quando você entra na água, a coisa é um pouco diferente. Primeiro, porque a água é muito mais densa do que o ar, ela é 1000 vezes mais densa que o ar. Então, a cada 10 metros que você mergulha na água, a pressão aumenta em uma atmosfera, né? Então, rapidamente essa pressão vai ficar muito alta. E qual é o efeito que isso vai ter no corpo humano, né? O corpo humano resiste bem a altas pressões se ela for aplicada devagarinho, com exceção de um órgão que a gente já vai falar dele, que são os pulmões, né? Mas, em geral, nós somos feitos essencialmente de água. Então, se você for equalizando essa pressão externa e interna devagar, o teu corpo se adapta e não vai ter efeitos muito grandes. Até que tem mergulhador que mergulho livre, que desce a 40 metros, eu mesmo já desci a 10 metros mergulhando uma vez com snorkel, né? O que você precisa, justamente, o problema está nos pulmões, você precisa compensar o aumento de pressão. Aquelas máscaras de mergulho tem aquele narigão separado para você apertar o nariz e, com a própria musculatura do diafragma, aumentando a pressão no teu pulmão. Isso funciona e é assim que a gente mergulha. As coisas começam a se complicar quando você tenta aumentar essa profundidade. Aí começam a aparecer outros efeitos que não tem tanto a ver com a física das altas pressões, mas tem a ver com um efeito que eu fui tentar aprender mais sobre ele, é um efeito que não é muito bem entendido, né? Que é a narcose do nitrogênio. Que o nitrogênio passa a ter um efeito anestésico sobre o nosso corpo, e você começa a ficar confuso e começa a ter os efeitos que anestésicos podem proporcionar.
Por isso também tem que tomar os cuidados quando você vai fazer os mergulhos, justamente por causa de nivelar a pressão e por essa narcose que você explicou, né? Mergulho de alta profundidade, profissional, o que os mergulhadores fazem é respirar uma mistura que é de oxigênio com gás hélio. O gás hélio, que é um gás muito leve, né, ele não dá narcose. Então, mergulhador profissional que mergulha 50, 100 metros, respirando com um equipamento que chama Scuba, que eu posso falar um pouquinho sobre ele também, porque é um equipamento que tem uma física, tudo é interessante, ele consegue ir a profundidades maiores, respirando essa mistura de oxigênio com hélio. E depois ele tem etapas de descompressão quando ele está voltando, né? Não volta imediatamente para a superfície, tem todo um conhecimento envolvido aí. Acontece que para fazer mergulho autônomo, né, não de snorkel, mas que você consiga respirar, você carrega aqueles tubos de ar comprimido e o equipamento Scuba o que faz é ir aumentando a pressão do ar que você respira na medida que a profundidade aumenta. Ele tem um sensor no equipamento, no decompressor, né, porque o oxigênio, o ar está comprimido dentro dos tubos e ele vai sendo descomprimido para você respirar. E ele tem um sensor de pressão que faz com que a pressão do ar que você respira é compatível com a pressão da água onde você está. Então, na verdade, você vai respirando oxigênio, ar comprimido, cada vez mais comprimido, né? Mais próximo da pressão em que você está ficando. E claro que isso tem limite também, você não pode infinitamente, né, com essa pressão. Tem profissionais, já tem competições, né, de mergulho autônomo sem scuba, que as pessoas descem num fio de prumo dentro do mar e voltam. Tem gente que consegue descer a mais de 100 metros, assim, mas eles têm narcose, eles voltam bobões. Então, sem sofrer narcose, eu fui atrás disso, a maior distância que a gente consegue chegar é até cerca de 100 metros. A partir daí, os caras sobrevivem, eles são treinados, né? Tem o pulmão treinado para conseguir absorver muito ar, aguentar o tempo em apneia, mas se passou dos 100 metros, eles voltam em narcose, não tem jeito. E por que tem vezes que esses mergulhadores, não os profissionais, né, mas quando você faz um mergulho até um pouco mais profundo, como você estava explicando, você precisa ir descomprimir, você tem que ir parar um pouquinho numa certa profundidade, esperar... Porque o teu corpo se adaptou a uma pressão maior. Aí tem outro problema, se você descomprime ele muito rápido, o gás que está dissolvido em você ferve, né? Porque todo tempo você tem gases dissolvidos, você sabe disso melhor do que eu. E com a maior pressão, ele não borbulha. Você começa a aumentar, a maiores pressões, você consegue aumentar a concentração de gases nos teus fluidos corporais, no teu sangue. Quando você sai muito rápido, você está com uma concentração de gases maior, esse gás vai borbulhar, né? E ao borbulhar, você vai ter 1000 problemas, coagulação, de novo, isso já é assunto de médico, não é mais assunto de físico. Mas o que o físico te garante é que ele borbulha. O que acontece sempre que você baixa a pressão. Você sabe que você consegue ferver água a temperatura ambiente, simplesmente baixando a pressão do recipiente onde ela está. E a mesma coisa que acontece, esses gases começam a emitir bolhas e essas bolhas podem te dar uma série de embolias. Certo. Recentemente, nós tivemos aí, infelizmente, um acidente lá com aquele submarino, né, que foi tentar ir até o Titanic, e ali ocorreu um processo chamado implosão. Como que ocorre essa implosão, professor? Ali é uma outra estratégia. Se você quer uma profundidade muito grande, passou dos 100, 150 metros, que é até onde dá para a gente ir respirando uma mistura oxigênio-hélio, você precisa se proteger do meio. Então você faz uma carcaça em torno de você, né? Você vai ter uma carcaça para poder mergulhar protegido desse meio inóspito em alta pressão. E ali dentro você vai estar respirando ar na pressão atmosférica, muito próxima da pressão atmosférica. Então, imagina que você tem uma bolha agora protegida por uma casca que está descendo e está descendo. Se houver uma falha estrutural nessa casca, imediatamente a pressão vai aumentar muito. E isso pode te esmagar ali dentro. Você é esmagado pelo aumento repentino de pressão. De novo, isso acontece porque essa variação é muito rápida, né? O teu corpo conseguiria se adaptar, talvez não a pressões tão altas, mas o teu corpo não está adaptado a uma pressão alta. Você está ali a 1 atmosfera e de repente você recebe uma pressão de 200, 300 atmosferas. E você é esmagado como você é esmagado por qualquer coisa que te pressione.
Entendi. Mas isso aconteceu porque houve uma fissura no casco ou não necessariamente? Necessariamente. Isso aconteceu porque houve uma falha estrutural do casco. O casco trincou, provavelmente, né? E imediatamente aquela alta pressão comprime o... Imagina o ar que está 1 atmosfera, agora de repente ele é submetido a 200, 300 atmosferas. Então, imediatamente a pressão aumenta muito e esmaga o que está lá dentro. Você comentou aí sobre a scuba, que é uma outra forma de seres humanos irem a profundidades maiores. Qual que é a diferença dela para quem usa só o equipamento nas costas? Não, então o scuba é o equipamento nas costas. O scuba é aquela válvula que tem atrás do equipamento. Então você vai se vestir com uma roupa de neoprene para se proteger do frio, mas essa roupa é flexível. Então você vai simplesmente descendo, você vai submeter o teu corpo às pressões maiores que estão presentes lá embaixo. Você pode chegar a 10 atmosferas, a 100 metros de profundidade, né? Que é uma pressão bastante alta, e o teu corpo se adapta a isso, não tem problema. As coisas começam a complicar quando você tenta ir além dessa pressão de 10. Parece que o limite é da ordem de 30 atmosferas. 30 atmosferas não é mais possível você mergulhar sem uma proteção externa. Existem roupas com proteção externa, couraças, né, individuais, e no caso do Titan, né, do Titã, esse barco que estava tentando ver o Titanic, ele é a casca. Então, uma casca grande que as pessoas vão ali dentro. Não é muito diferente de um avião, só que é o contrário. Né? No avião, a pressão é mais baixa do lado de fora e no submarino a pressão é mais alta do lado de fora. Legal. E quais são, assim, os cuidados que a gente tem que tomar quando tem essas variações de pressão, seja subindo uma montanha ou descendo para o fundo do mar? Subindo uma montanha, você não precisa, a rigor, claro, se você não chegar na zona da morte, né, que eles chamam, se você subir rapidamente uma montanha, você vai sentir um pouco de desconforto nos ouvidos, porque a pressão externa vai cair rapidamente, mas o teu corpo compensa isso. Eu sou ciclista, não gosto de andar de bicicleta. Quando eu faço uma descida muito pesada, eu sinto a pressão nos ouvidos, porque a gente desce bastante rápido uma distância longa, né, 60, 70 km por hora. E, imediatamente, o teu corpo se adapta. Então, não é muito complicado. De novo, o problema é se você vai descer além de uma profundidade pequena. Em geral, as profundidades você consegue mergulhar usando snorkel, nem precisa se preocupar. Talvez você tenha que compensar um pouquinho justamente essa pressão nos tímpanos, mas não vai acontecer nada de mais grave, nenhuma adaptação principal. As coisas se complicam quando você faz mergulho autônomo, seja com scuba, seja com uma couraça, né? Com a couraça você não tem que se preocupar, mas com scuba, se você está expondo o seu corpo a altas pressões, você vai ter que deixar o teu corpo se adaptando à alta pressão. E o corpo se adapta muito bem, porque o corpo também é feito de água, exceto as estruturas do corpo que ouvido, pulmão, né? Que são as estruturas onde que não tem água, né? Não é que não tem água, que são feitas, não é que elas foram feitas, que são adaptadas para receber gases. Entendi. Aí é até interessante que você falou justamente da pressão do ouvido quando está descendo no fundo do mar ou de bicicleta, como você está fazendo. Essa pressão que a gente sente que de tampa o nariz para equalizar é justamente para tentar equalizar a pressão interna com a externa? O que é isso? Isso em mergulho. Em mergulho a gente faz essa manobra de fechar o nariz e aumentar a pressão, né, com o diafragma. Quando a gente está descendo de bicicleta, a gente não faz isso. A gente simplesmente boceja, sei lá, tem uns canais que se abrem e compensam a pressão. Mas é uma variação pequena de pressão, né? A gente está falando de uma fração de atmosfera. Sim, sim. Mas o corpo já sente, tanto que a gente precisa até dar essa equalizada. O corpo sente, né? Claro, porque tem uma diferença de pressão externa para pressão interna, né? Nos teus ouvidos, e é uma estrutura muito frágil. O tímpano é uma estrutura muito frágil, justamente porque ele é um medidor de pressão. Né? O que o tímpano faz é vibrar de acordo com a variação de pressão do ar que te cerca. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Por isso que é importante estudar física, até para quem vai fazer medicina ou área da saúde, né? Olha lá, estamos aqui aprendendo a importância, mais um pouquinho, né? Aprofundando um pouquinho da importância de conhecer as físicas aí, para entender o porquê que quando nós subimos uma montanha, o nosso corpo sofre um pouquinho, e quando a gente mergulha também existe um limite ali para o nosso corpo aguentar, justamente pela pressão exercida pelo ar. Professor Leandro Tesser, muito obrigado por esse bate-papo super bacana aqui no nosso Mandcast, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, fico à sua disposição, precisando falar de assuntos de física, que, como dá para ver, eu gosto muito de discutir. Legal, muito bom. Professor Leandro Tesser, mais uma vez, ele é professor da Unicamp de Física, fez mestrado em Física na Unicamp, doutorado em Tel Aviv e pós-doc na École Palais
em Paris, né, na França. École Parabéns, Polytechnique. professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou também no Spotify. Um abraço.